Quer se sentir o Valentino Rossi, mas só tem dinheiro para pagar IPVA de bicicleta elétrica? Então segura, porque hoje a gente vai mergulhar no universo das motos até 300 cilindradas que juram te transformar em um piloto de MotoGP, pelo menos dentro da sua própria cabeça. É nesse mundo que a propaganda das marcas promete velocidade, adrenalina e aquele gostinho de corrida profissional, mas na prática o que você encontra é uma realidade um pouco diferente, recheada de exageros, ilusões e, claro, muita zoeira para acompanhar. Afinal, não existe nada mais engraçado do que ver o cara comprando uma moto de entrada, metendo jaqueta de couro, luva de competição e acreditando de verdade que o trânsito da cidade é a pista de Misano. As motos até 300 cc's são um território curioso. Para alguns, representam a porta de entrada no universo esportivo, aquele primeiro passo para sentir um pouquinho da emoção de uma super esportiva sem precisar vender um rim. Para outros, é um tipo de ilusão motorizada. Porque, convenhamos, por mais que a moto seja bonita, aerodinâmica e tenha uns números interessantes no papel, a experiência real no dia a dia pode ser bem diferente do que as propagandas tentam enfiar goela abaixo. É justamente nesse contraste entre expectativa e realidade que a mágica acontece. E é aqui que a gente vai brincar hoje, analisando com detalhe, mas sempre com a dose certa de sarcasmo, as 3 motos mais rápidas até 300 cilindradas. E antes de alguém já ficar nervoso, relaxa. Ninguém está dizendo que essas motos são ruins. Pelo contrário, muitas delas entregam um conjunto muito competente, são divertidas e dão aquela sensação de liberdade que só 2 rodas conseguem oferecer. Mas vamos combinar. Quando a marca começa a pintar a Ninja 300 como se fosse a prima pobre de uma ZX-10R, aí já passou da linha da fantasia. É quase como vender hambúrguer de fast food com foto de restaurante 5 estrelas. No anúncio parece algo divino, mas na vida real você sabe muito bem o que vem dentro do pacote. O mais interessante é observar o comportamento de quem compra essas motos. O sujeito se apaixona pelo design agressivo, pelo ronco um pouco mais encorpado e, claro, pelo velocímetro que insiste em mostrar números acima do que o motor realmente entrega. Ele sente que está rasgando o asfalto a 200 km/h, mas basta um Corolla 1.8 automático colar do lado para a ilusão se desfazer em segundos. E essa é justamente a graça. A gente se diverte porque já viu esse filme milhares de vezes e, no fundo, todo mundo gosta de acreditar que está um passo mais perto de se tornar um Rossi de bairro. Outra coisa que chama a atenção é a forma como essas motos ocupam um espaço especial no imaginário popular. A Yamaha R3, por exemplo, já ganhou a fama de ser a moto do cara que quer pagar de piloto de track day, mas na real tá só indo buscar pão na padaria. Enquanto isso, a Kawasaki Ninja virou quase um símbolo de status, ainda que no fundo seja apenas uma 250 que tomou whey protein. E é exatamente nessa mistura de aspiração, vaidade e propaganda exagerada que essas motos se tornam tão fascinantes, porque ao mesmo tempo em que entregam velocidade de verdade dentro da sua categoria, também alimentam o sonho de quem acha que cilindrada baixa é suficiente para pilotar como se estivesse no Mundial de Velocidade. Agora, se você já pilotou ou sonha em pilotar uma dessas, provavelmente sabe o quanto essa experiência pode ser contraditória. De um lado, a sensação de estar voando baixo, dominando curvas, sentindo o vento rasgar o capacete. Do outro, a realidade de que a moto pode até ter números legais, mas não chega nem perto de encarar uma estrada contra carros médios, muito menos de transformar alguém em Rossi. Essa dualidade é o que deixa o tema irresistível para quem acompanha o mundo das motocicletas, porque ele mistura emoção, ilusão e, claro, muita curiosidade sobre qual delas realmente merece o título de mais rápida e divertida dentro desse universo.
E já que o papo é velocidade e vaidade sobre duas rodas, vamos começar essa lista que vai separar quem só acredita no marketing bonito das marcas e quem realmente sabe o que essas pequenas esportivas entregam na prática. E olha, já que a gente está entrando fundo nesse universo das motos até 300 cc's e rindo junto das ilusões que vem no pacote, esse é o momento perfeito para você também entrar no jogo. Quero saber a sua visão. Já teve uma dessas motos? Sonha em ter ou acha que é tudo? Marketing barato? Manda aí nos comentários porque é justamente esse bate-papo que faz o canal ficar vivo. E cada opinião ajuda a criar uma comunidade de gente que entende o rolê sem levar tudo tão a sério. E já aproveita para deixar o like, porque isso mostra que você curte esse tipo de conteúdo direto e sem frescura, e ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa ouvir umas verdades. E claro, se inscreve aqui no Só Bomba 299, porque é só aqui que você encontra informação, zoeira e aquele olhar ácido que não passa pano para marca nenhuma. Assim você não perde nada e ainda fortalece essa ideia de trazer mais conteúdo real, com humor e aquela pitada de sarcasmo que todo mundo adora. Agora, voltando para o nosso ranking, porque a disputa pelas pequenas mais rápidas só está começando. Então vamos abrir essa lista com a que carrega o título de Rainha da Ilusão, a famosa Kawasaki Ninja 300. Só o nome já parece que vem embalado com uma promessa de transformação, como se ao girar a chave você passasse automaticamente de trabalhador cansado da segunda-feira para piloto de MotoGP. Mas a verdade oculta é que por trás de todo esse marketing agressivo existe uma moto honesta, com seus méritos, mas que nunca vai entregar aquilo que as propagandas fazem parecer. Estamos falando de um motor bicilíndrico de 296 cc, que despeja cerca de 39 cavalos de potência e um torque na casa dos 2,8 kgf.m. Nada mal para uma moto de entrada, e com certeza suficiente para animar o rolê, mas bem, distante daquele impacto de superbike que a marca gosta de insinuar nos comerciais. Na prática, a Ninja 300 alcança velocidades máximas entre 170 e 180 km/h, dependendo do vento, da estrada e até da coragem do piloto. No velocímetro, até aparece aquele número mágico dos 200, mas você e eu sabemos que isso é o famoso conto de pescador, aquela história que cresce cada vez que o dono repete para os amigos. No 0 a 100, ela faz o trabalho em cerca de 7 segundos, o que já garante boas risadas quando alguém tenta se comparar com carros de verdade. Imagina só, o cara acelera, se sente um foguete, mas aí vem um Corolla 1.8 automático, aquele carro de tiozão que nem parece estar se esforçando, e passa voando como se a moto estivesse amarrada. É nesse contraste entre sensação e realidade que mora a ironia deliciosa da Ninja 300. E não é só na rua que essa aura ilusória se espalha. Nos bastidores das concessionárias, a moto é vendida como se fosse a porta de entrada para um estilo de vida glamouroso, cheio de curvas perfeitas, pistas de corrida e olhares de admiração. Mas a revelação, quando você já assinou o financiamento, é outra. No fundo, você comprou uma 250 que tomou creatina, ganhou uns músculos a mais, mas continua limitada pelo que realmente é. Não tem problema nenhum nisso, porque o conjunto entrega sim estabilidade, conforto razoável e uma pegada esportiva que para muitos iniciantes já é mais do que suficiente. O problema é a expectativa inflada, que cria uma mentalidade de roce de bairro em quem acha que agora vai dominar as ruas como se estivesse competindo em Mugello. O mais curioso é como a Ninja 300 desperta emoções diferentes dependendo do olhar. Para alguns, ela representa uma verdadeira jornada de entrada no mundo das esportivas, um primeiro passo com gosto de conquista. Para outros, principalmente os mais experientes, ela não passa de um brinquedo caro, uma espécie de cosplay de superbike. E é aí que entra o detalhe mais interessante. A moto consegue ao mesmo tempo agradar e enganar, entregar e decepcionar, tudo em uma mesma experiência. Ela vira quase um espelho do dono, refletindo mais a ilusão que a realidade.
E isso levanta uma questão que vai além da ficha técnica. O que realmente buscamos quando escolhemos uma moto assim? É velocidade pura? É adrenalina real? Ou é a sensação de pertencer a um imaginário maior, aquele mundo de competição e status que as marcas sabem explorar tão bem? Talvez seja um pouco de cada. Talvez seja apenas a vontade de viver algo que fuja da rotina, de sentir que a vida pode ser mais intensa mesmo em trajetos curtos. O impacto psicológico dessa escolha é até maior que o impacto da aceleração em si. Essa dualidade faz da Ninja 300 um estudo de caso perfeito sobre como decisões no universo das motos raramente são apenas racionais. Existe emoção, vaidade, desejo de transformação, tudo junto. E isso explica por que tanta gente cai no encanto. Ela entrega sim diversão, entrega um pouco de velocidade, mas entrega também uma narrativa pessoal, quase como se fosse um personagem na vida de quem pilota. E no fundo, é essa mistura de realidade com imaginação que faz dela tão popular. Agora quero saber a sua. Quando você pensa na Ninja 300, o que vem à cabeça? Escreve nos comentários a palavra ilusão, só para eu ver quem realmente pegou o espírito dessa análise e está acompanhando até aqui. Porque o próximo passo dessa jornada vai mergulhar ainda mais fundo nessa disputa das pequenas esportivas que alimentam sonhos muito maiores que seus motores. Se a Ninja 300 já consegue enganar bastante gente com aquele jeitão de superbike mirim, a Yamaha R3 entra em cena como a típica moto que adora vestir fantasia de máquina definitiva. Mas, no fundo, ainda carrega as mesmas limitações de qualquer esportiva de entrada. Aqui estamos falando de um motor bicilíndrico de 321 cilindradas, entregando 42 cavalos de potência e torque de 3 kgfm. É um conjunto respeitável para a categoria, sem dúvida, mas que precisa ser colocado no seu devido lugar. Por mais que no velocímetro alguns se jurem correndo a 200 km/h, a verdade oculta é que no mundo real, essa velocidade fica na casa dos 180 a 190 km/h. É a diferença entre a narrativa que a sua mente cria e a realidade dura que o cronômetro mostra. O que torna a R3 interessante é justamente essa dualidade. Ela traz uma ciclística mais refinada, entrega estabilidade melhor nas curvas, freia de forma mais confiável e até dá uma sensação de maturidade maior em comparação à Ninja 300. Mas mesmo com toda essa roupagem técnica, ela continua presa naquela terra de ninguém. Não é barata o suficiente para ser considerada uma opção realmente econômica, nem tem a brutalidade necessária para disputar espaço com motos esportivas de verdade. É como se estivesse sempre tentando convencer o piloto de que ele está vivendo uma transformação no jeito de pilotar, quando na prática é apenas uma atualização de software, não uma troca de sistema operacional. E é nesse ponto que entra a ironia irresistível. A R3 é perfeita para o sujeito que coloca jaqueta de couro, bota esportiva e até compra aquelas luvas com slider, mas no fim das contas está indo comprar pão na padaria do bairro. Não tem nada de errado em querer se sentir parte desse imaginário, mas a contradição é cômica demais para passar despercebida. É como pedir um lanche triplo no McDonald's e arrematar com uma Coca Zero, achando que compensou o estrago. A lógica pode até fazer sentido na cabeça de quem está pilotando, mas, vista de fora, escancara o tamanho da autoilusão. Isso não significa que a R3 não entregue experiências marcantes. Pelo contrário, ela consegue transmitir aquela sensação de estar realmente a bordo de algo maior, com respostas rápidas e um design agressivo que impressiona mesmo quem não entende nada de motos. Existe impacto visual, existe o efeito psicológico de subir em algo que parece mais do que realmente é. E, na jornada pessoal de muitos pilotos, essa moto se transforma em um rito de passagem, o primeiro contato real com uma esportiva de verdade, mesmo que ainda seja um degrau antes do mundo das grandes cilindradas. A propaganda, claro, aproveita essa mentalidade. A Yamaha pinta a R3
como se fosse um passaporte direto para o universo da competição, destacando seu visual inspirado em motos de MotoGP e o desempenho que, segundo eles, desafia limites. Só que basta viver o dia a dia com ela para perceber a revelação incômoda. A moto é ótima dentro do que propõe, mas nunca será aquilo que a marca sugere. É o clássico caso em que os bastidores não combinam com o palco iluminado, e quem compra precisa lidar com essa verdade oculta depois do contrato assinado. No entanto, é justamente essa mistura de ambição e realidade que torna a R3 tão fascinante. Ela mostra como nossas decisões no mundo das duas rodas raramente são guiadas apenas por lógica. Existe sempre um componente emocional, um desejo de pertencimento, uma necessidade de provar algo para si mesmo ou para os outros. A moto não é apenas transporte. Ela vira um símbolo de mentalidade, uma forma de expressão, quase uma armadura que o piloto veste para encarar a rotina com mais atitude. E talvez seja esse o maior mérito da R3. Mais do que números de ficha técnica, ela oferece ao dono uma narrativa para contar, uma história para viver. Você não compra apenas um motor de 42 cavalos. Você compra a ideia de que agora faz parte de um grupo seleto, de que está mais perto da elite do motociclismo esportivo. Mesmo que no fundo continue preso ao trânsito, cercado por carros comuns e enfrentando os mesmos buracos de sempre. Essa contradição é o que mantém a R3 viva no imaginário coletivo. Ela é aspiracional o suficiente para atrair quem sonha alto, mas acessível o bastante para caber no orçamento de quem não tem como gastar uma fortuna. É exatamente essa mistura que sustenta o mito e garante que sempre haja quem defenda a moto com unhas e dentes, enquanto outros a ridicularizam como cosplay de superbike. E é aí que a discussão fica mais interessante, porque falar da R3 é falar sobre escolhas, sobre como as ilusões que alimentamos moldam a forma como encaramos nossa jornada sobre duas rodas. Ela é, ao mesmo tempo, uma moto real e um personagem inventado pela propaganda e pelos próprios donos. E entender essa diferença é parte da transformação que todo piloto acaba vivendo quando mergulha mais fundo nesse mundo. Agora, já que a gente entrou nessa análise sem filtro, me diz aí nos comentários uma palavra simples que define sua visão da R3. Escreve realidade só para provar que você está acompanhando de perto e captou o espírito dessa conversa. Porque ainda tem mais coisa para explorar quando a disputa esquenta de verdade. Chegou a hora de falar da nossa protagonista, a moto que domina o pódio da categoria das pequenas esportivas com um misto de charme, controvérsia e promessa de adrenalina. A KTM RC 390. Já aviso de cara que ela é aquela pequena grande polêmica. Oficialmente está acima das 300 cc, com motor monocilíndrico de 373 cilindradas. Mas convenhamos, um tiquinho a mais só aumenta a polêmica e, claro, garante views. O que importa mesmo é que ela entrega 44 cavalos de potência e torque de 3,5 Nm, números que, na prática, proporcionam uma aceleração divertida, sem exageros, mas que já começa a dar aquela sensação de esportividade que faz o coração bater mais rápido. No velocímetro, os números às vezes parecem que vão além dos 170 km/h e o marketing adora vender como se fosse fácil chegar a 170 plus. Mas a verdade oculta é que na estrada, dependendo de vento, peso do piloto e inclinação da pista, ela se mantém mais próxima do intervalo de 170 a 175 km/h. O que torna a RC 390 tão fascinante é justamente essa mistura de expectativa e realidade. Ela é a moto que todo mundo acha que vai voar baixo, que vai transformar qualquer piloto iniciante em Rossi de bolso. Mas no fundo, é como aquele amigo crossfiteiro que grita no box, cheio de energia e confiança, mas na hora de encarar uma briga de verdade, percebe que ainda tem chão para correr. E é exatamente nesse contraste que se encontra a essência da KTM. Ela entrega uma experiência quase mística de esportividade,
sem abrir mão da acessibilidade de uma categoria de entrada, criando uma jornada de descobertas para quem gosta de sentir cada reação do conjunto ciclístico, cada curva tomada com precisão e cada freada bem controlada. Tecnicamente, a RC 390 tem muitos diferenciais que valem a atenção. A ciclística é afiadíssima, oferecendo estabilidade e respostas rápidas que transformam cada curva em uma sensação de domínio real sobre a moto. Os freios são fortes e confiáveis, garantindo controle até nos momentos em que a emoção tenta tomar conta, e a leveza do conjunto permite uma condução ágil, quase que intuitiva, como se a moto respondesse antes mesmo de você pensar na próxima decisão. Tudo isso cria um impacto psicológico importante. A sensação de poder sobre duas rodas é real, e por um instante você consegue acreditar que está mais próximo daquilo que sempre imaginou ao sonhar com velocidade e desempenho esportivo. Mas, como não poderia faltar, existe o lado cômico dessa história. A RC 390, por mais que se apresente como a alternativa perfeita para quem quer sentir a emoção de pilotar como um profissional, ainda está sujeita às limitações do mundo real. Se você errar a marcha, por exemplo, a fantasia de ser Rossi de bairro se desmorona instantaneamente e no lugar sobra apenas um mototáxi vitaminado, pronto para ser ultrapassado por qualquer hatch médio na marginal. E é nesse equilíbrio entre sonho e realidade, entre adrenalina e pragmatismo, que a KTM brilha. Ela faz você se sentir grande sem deixar de lembrar que, no fundo, é só uma pequena esportiva com personalidade exagerada. O mais interessante dessa moto é como ela consegue unir técnica e narrativa, números e história, desempenho e mentalidade do piloto. Cada detalhe, da RC 390, do motor ao chassi, dos freios à leveza do conjunto, é pensado para impactar a experiência de quem pilota, mas também para alimentar aquela ilusão deliciosa de estar fazendo algo maior do que a própria rotina permitiria. E é essa combinação que mantém o interesse, desperta a curiosidade e faz qualquer entusiasta de duas rodas pensar nas próprias escolhas, nos riscos que decide assumir e nas emoções que procura vivenciar. Pensando nisso, eu quero saber a sua opinião. Quando você visualiza a KTM RC 390 em ação, qual a primeira palavra que vem à cabeça? Escreve adrenalina nos comentários e me conta se você já sentiu essa sensação, porque a interpretação de cada piloto é parte fundamental de toda essa história que envolve pequenas motos e grandes sonhos. E aí, se você chegou até aqui, já percebeu que o mundo das pequenas esportivas tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. Cada moto tem sua história, suas promessas e suas ilusões, e a graça está justamente em descobrir o que realmente entrega emoção e o que fica só na narrativa. Se você curtiu essa jornada e quer continuar explorando esse universo comigo, aproveita para se inscrever no canal Só Bomba 299, porque aqui a gente mergulha fundo, sem filtros, com informação, humor e aquela zoeira que todo amante de moto entende. E já deixa um comentário dizendo cheguei no pódio, só para eu saber quem realmente acompanhou tudo até o final e entrou nessa conversa comigo. Isso ajuda a criar aquela conexão especial, porque cada comentário mostra que estamos todos vivendo essa experiência juntos. E se o conteúdo te arrancou pelo menos um sorriso ou uma reflexão, dá aquele like também. É a forma mais simples de reforçar essa energia que construímos durante o vídeo. Ah, e se você quiser continuar nessa vibe, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá, que a gente vai explorar mais motos, curiosidades e algumas verdades que ninguém te conta sobre o mundo das duas rodas.